Notícias explosivas do Flamengo. Gabigol enfrenta julgamento. Flamengo faz a Globo bater recorde. Paquetá é banido do futebol, nas últimas bombas no mundo rubro-negro. Além disso, o Flamengo está de olho na venda de João Gomes por 47 milhões de reais. Fique por dentro de todos os detalhes agora mesmo. A valorização da cria do Ninho, João Gomes e o interesse do Manchester United. Fala, nação rubro-negra. Hoje vamos falar sobre a valorização das pratas da casa do Flamengo e o interesse do Manchester United no meio-campista João Gomes. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o Mengão. A categoria de base do Mengão. O Flamengo tem uma categoria de base que vem revelando grandes talentos para o futebol mundial. Nomes como Vinícius Júnior e Lucas Paquetá são exemplos disso, brilhando nos grandes centros do futebol europeu. Outro destaque é o meio-campista João Gomes, atualmente no Wolverhampton, onde se tornou titular absoluto e despertou interesse no mercado. Interesse do Manchester United. Segundo o jornalista James Rhoades, especialista em transferências, o Manchester United está interessado em João Gomes, com cifras altas envolvidas. O clube inglês sugeriu um valor de 50 milhões de libras, cerca de 339 milhões de reais, pela transferência do meio-campista. Caso essa venda se concretize, o Flamengo terá uma bela fatia do montante. O clube receberá 10% do valor da revenda, o que equivale a 5 milhões de libras, 34 milhões de reais, além de 4% pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, totalizando 2 milhões de euros, 13,5 milhões de reais. Encher os bolsos e reforçar o time. Isso significa que o Mengão pode embolsar cerca de 47 milhões de reais, um valor significativo que pode ajudar o time na janela de transferências. O técnico Tite e a alta cúpula liderada por Landim e Marcos Braz já estão de olho nas possíveis oportunidades de reforçar o elenco. Destaque no Wolverhampton. João Gomes tem se destacado no Wolverhampton. Nesta temporada, ele ficou na vice-liderança em desarmes na Premier League, além de marcar 2 gols e contribuir com uma assistência. Passagem pelo Flamengo. O jogador de 23 anos subiu aos profissionais do Flamengo em 2020, acumulando 122 jogos, 4 gols e 4 assistências. Ele foi destaque da equipe antes da venda, conquistando títulos como o Brasileiro de 2020, a Libertadores de 2022, a Copa do Brasil de 2022 e a Supercopa do Brasil de 2021, além do bicampeonato carioca em 2020 e 2021. Recorde de audiência com o Mengão. No último domingo, a TV Globo registrou um recorde de audiência no Rio de Janeiro durante a partida em que o Flamengo venceu o Vasco por 6-1, alcançando 32 pontos, o maior índice do Brasileirão na região neste ano. Foi a maior derrota da história do Clássico dos Milhões do Campeonato Brasileiro, e o rubro-negro nunca havia vencido o Cruz-Maltino por uma diferença tão grande de gols. Além disso, o confronto também marcou o maior público desde novembro do ano anterior. Já pela transmissão do Premier, o jogo entre Palmeiras e Criciúma também alcançou uma marca expressiva em São Paulo, com 17 pontos, mostrando o grande interesse do público pelos jogos do Brasileirão. Julgamento de Gabigol. Após a vitória expressiva, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, revelou que a renovação do contrato de Gabigol será discutida somente após o julgamento marcado para o dia 7. O atacante tem contrato vigente até o final do ano, mas a situação permanece incerta devido ao processo em curso. Braz enfatizou que o clube aguardará com serenidade o desfecho do julgamento para decidir os próximos passos em relação à permanência de Gabigol. No entanto, outros times como Grêmio, Corinthians e Cruzeiro estão de olho no desfecho do caso antes de tomar quaisquer iniciativas. Investigação de Paquetá. Outro destaque nas notícias é o caso de Lucas Paquetá, revelado pelo Flamengo, que está sob investigação devido a suspeitas de envolvimento em um esquema relacionado a apostas esportivas. A Football Association, FA da Inglaterra considera banir o jogador caso seja confirmada sua participação no esquema. Os promotores da FA estão avaliando a gravidade do caso, e Paquetá corre o risco de ser excluído das competições de futebol na Inglaterra. Tanto o West Ham quanto a CBF apoiam o jogador durante a investigação. Fique ligado! Então,
Pessoal, essas foram as últimas notícias do Flamengo que estão dando o que falar. Continue acompanhando nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no Mengão. Até a próxima!